Matemática, sexto ano. Escola Municipal José Pedro Mota, professor Antônio Zacarias. Caro estudante, tudo bem com você? E aí, tá se protegendo? Vamos nos proteger, vamos fazer a nossa parte para combater a pandemia da Covid-19, certo? Iniciando. Na última aula, estudamos o surgimento dos números naturais, os sistemas numéricos, por exemplo, o indo-arábico e o romano. Para continuar, que tal falarmos sobre as operações com os números naturais e suas propriedades? Nós já trabalhamos as operações em sala de aula, lembra? Mas seria interessante conhecermos as suas propriedades. Vamos lá? A adição. A adição, como sabemos, é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, conhecidos como parcelas, que produz, em todos os casos, um único resultado, que chamamos de soma ou total. Vejamos. 12 mais 34 é igual a 46. O 12 e o 34 nós chamamos de parcelas. O 46 nós chamamos de soma ou total. Propriedades da adição. A adição possui 4 propriedades. Devemos ficar atentos. Porém são de fácil entendimento. São elas: o fechamento, a comutatividade, o elemento neutro, a associação. Vejamos a primeira, que é o fechamento. O fechamento diz respeito à soma de 2 ou mais números reais que tem como resultado um outro número real. Exemplo: 2 mais 3 é igual a 5. Os números 2 e 3 são números reais. Isso evidencia que qualquer soma de 2 números pertencentes ao conjunto dos números reais terá como resultado um número também pertencente ao conjunto dos reais. Ou seja, 2 e 3 são números reais. O resultado é 5, que também é um número real. Propriedade da comutatividade. Essa propriedade diz que a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Vejamos. 12 mais 34, nós vimos que é igual a 46, não é isso? Agora, se colocarmos 34 mais 12, vai ser igual a 46 também. Ou seja, são a mesma coisa. Só mudamos de lugar, mas o resultado é o mesmo. Vejamos aqui outros exemplos da comutatividade. 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, que é igual a 7, não é isso? 3 mais 4 é igual a 7, e 4 mais 3 também é igual a 7. 9 mais 2 é igual a 2 mais 9, que vai dar 11. 5 mais 7 é a mesma coisa de 7 mais 5, que dá 12. Enfim, essa é a propriedade da comutatividade, ou seja, de trocar de lugar. Elemento neutro é a outra propriedade. Na adição, o zero é considerado neutro, ou seja, não tem efeito na soma. Portanto, o resultado de um número n somado com zero é o próprio número n. Vejamos. 8 mais 0 é igual a 8. A mesma coisa que 6 mais 0 é igual a 6. Então, não alterou. O zero é o elemento neutro da adição. Associação. A propriedade associativa da adição nos diz que, independente da forma que somarmos as parcelas, o resultado é o mesmo. Vejamos. 5 mais, entre parênteses, 2 mais 5 é igual a 8. Nós agrupamos aí o 2 e o 1.
Perdão, 5 mais 2 mais 1 é igual a 8. Nós agrupamos entre parênteses o 2 mais 1. E 5 mais 2, entre parênteses, depois mais 1, é igual a 8 também. Nesse caso, nós agrupamos o 5 mais o 2. Né? Apesar disso, devemos seguir sempre a regra dos parênteses. Ou seja, devemos somar primeiro o que está em parêntese. E isso evitará problemas com outras operações da aritmética, como a multiplicação. Então, no caso da adição, né, na propriedade associativa, nós temos que resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Mas não vai mudar o resultado. Né? Por exemplo, como a gente viu aí, 5 mais 2 mais 1 é 3. Então, 5 mais 3 é igual a 8. E se a gente agrupar agora, né, ao invés de agrupar o 2 mais 1, agrupar o 2 mais o 5, dá a mesma coisa. 5 mais 2 é igual a 7, mais 1 igual a 8. Professor, e se agruparmos o 5 e o 1? Vai dar na mesma coisa. 5 mais 1, 6. Mais 2, 8. Então, é o mesmo resultado. Vejamos outros exemplos. 7 mais 4 mais 2 é igual a 13. Né? 7. 4 mais 2 é igual a 6. Então, 7 mais 6 é igual a 13. Vejamos que a gente repetiu 7, respondemos o que está dentro do parêntese e temos o resultado que é 13. Outros exemplos. 3 mais 5 mais 7 é igual a 15. Resolvendo o que está dentro do parêntese, tá vendo? 5 mais 7 é igual a 12, então 3 mais 12 é igual a 15. A mesma coisa aqui, ó. 3 mais 5 mais 7 vai dar igual a 15. Resolvendo o que está dentro do parêntese, 3 mais 5 é 8. Mais 7, que vai dar 15. A mesma forma. 9 mais o que está dentro do parêntese é 10, né? 2 mais 8 é igual a 19. E aqui, que está dentro do parêntese é 9 mais 2, que dá 11, não é isso? Mais 8 é igual a 19 também. Vamos agora para a subtração. A subtração também é uma das 4 operações fundamentais e consiste em subtrair 2 ou mais números, tendo um outro número como resultado. Os números antes do sinal de igual são chamados de minuendo e subtraindo. O valor após o sinal de igualdade é chamado de diferença ou resto. Vejamos. 34 menos 12 é igual a 22. É isso? O 34 é o minuendo. O 12 é o subtraindo. E o 22 vai ser a diferença ou resto. Propriedades da subtração. A subtração possui 3 propriedades que devemos ficar atentos, porém são de fácil entendimento. São elas: fechamento, elemento neutro, anulação. Voltando aqui, eu falei que a subtração tem 3 propriedades, né? Não são 4, são 3. Fechamento, elemento neutro e anulação. O fechamento, né, diz que a diferença de 2 ou mais números reais tem como resultado um número real. Ou seja, se fazermos a diferença entre 2 números do conjunto dos números reais, a diferença entre esses números também será o número do conjunto dos números reais. Exemplo, 5 menos 3 é igual a 2. Voltando aqui, adiantei um pouquinho. Perdão. 5 é um número real, como vimos. 3 também é um número real. 5 menos 3 é igual a 2, que também é um número real. O elemento neutro da subtração. Não existe elemento neutro na subtração. Ou seja, não existe um elemento, como na adição, perdão, o zero é o elemento neutro.
na subtração não existe esse elemento. Continuando. Propriedade da anulação. Quando o minuendo for igual ao subtraendo, tem como resultado da diferença o zero. Exemplo, 5 menos 5 é igual a zero. Esse 5 aqui é o minuendo. Esse aqui é o subtraindo. Eles são iguais. Quando eles são iguais, o resultado, né, a diferença, o resto ou a diferença, vai ser zero. Multiplicação. A multiplicação também é uma das 4 operações e consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número produzindo um resultado que chamamos de produto. Numa operação, utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores, e o resultado é o produto restante da multiplicação. Vejamos. 14 vezes 3 é igual a 42. O 14 é o multiplicando, o 3 é o multiplicador e o 42 é o produto. O 14 e o 3 são chamados de fatores. Vamos lá para as propriedades. A multiplicação possui 6 propriedades, né, e são elas: o fechamento, a comutatividade, a associatividade, a distributividade, o elemento neutro e a anulação. Vamos ver uma por uma. O fechamento. O produto de dois ou mais números reais tem como resultado um número real. Isto é, ao multiplicarmos um número do conjunto dos números reais por outro número real, teremos como resultado também um número real. Exemplo, 5 vezes 3 é 15, está ali 10, mas é 15, ou então 5 vezes 2, tem um errinho. Mas o que é interessante aqui é que tanto o 5 quanto o 3, né, ou o 2, ou quanto o 15 são números reais. Comutatividade. Essa propriedade, como também lá na adição, não, ela diz que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Lá a ordem dos fatores, né, das parcelas não alteraria na soma. Aqui é a mesma coisa. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Exemplo, 6 vezes 4 é igual a 24. É a mesma coisa que 4 vezes 6, que vai dar 24. A gente só mudou de lugar, mas o resultado é o mesmo. Exemplos. 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, que dá 12. 9 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 9, que dá 18. E 5 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 5, que dá 35. Associatividade é a outra propriedade. Quando multiplicamos quando multiplicamos 3 fatores, não importa se eles forem agrupados ou não, o resultado é sempre o mesmo. Vamos lá ver. 5 vezes, abre parêntese, 2 vezes 3 vai dar igual a 30. Nesse caso, nós agrupamos o 2 e o 3, né, entre o parêntese. Mas caso a gente queira agrupar o 5 e o 2, né, também surtirá o mesmo efeito. É isso? 5 vezes 2 vai dar 10 e 10 vezes 3 é 30. Ah, professor, se a gente quiser agrupar o 5 e o 3, a mesma coisa. 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Os parênteses são agrupamentos dos fatores. Percebemos que o resultado é o mesmo, não importa a ordem como são multiplicados. Vejamos. 5 vezes 4 vezes 2
é igual a 40. Por quê? 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 8, 40. E aqui, 5 vezes 4 vezes 2 é igual a 40 também. Por quê? 5 vezes 4 é 20. Vezes 2, 40. 6 vezes 3 vezes 2 é igual a 36. Por quê? 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 6, 36. E aqui, 6 vezes 3 vezes 2 é 36 também. Por quê? 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 2, 36. Distributividade. Essa é a mais complicadinha, mas ela também é fácil. É só prestarmos atenção. Quando multiplicamos um valor por uma soma, o resultado é a soma do produto desse valor com as parcelas da soma. Vejamos. 3 vezes, abre parêntese, 2 mais 3 é igual a 3 vezes 2 mais 3 vezes 3. 3 vezes 2 é igual a 6. E 3 vezes 3 é igual a 9. 6 mais 9 é igual a 15. Nesse caso, não deve ser respondido o que está dentro do parêntese, né? A gente não deve resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Na multiplicação, dizemos que o número que está dentro do parêntese, né? Perdão. Na multiplicação, nós dizemos que o número que está multiplicando o que está dentro do parêntese está em evidência. Nesse caso aí, esse 3 ele está em evidência. Por isso que a gente não deve resolver primeiro o que está dentro do parêntese, certo? Vejamos aqui alguns exemplos. 5 vezes 4 mais 2 é igual a 5 vezes 4 mais, porque tem um mais, não é isso? 5 vezes 2, né? Que vai dar igual a 20 mais 10, porque 5 vezes 4 é igual a 20 e 5 vezes 2 é igual a 10. 20 mais 10 é igual a 30. Outro exemplo. 2 vezes 3 mais 4 é igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 4, que é igual a 6 mais 8. 2 vezes 3 é igual a 6 e 2 vezes 4 é igual a 8. Somando, nós temos 14. Outro exemplo. 3 vezes 3 mais 7, nós temos que 3 vezes 3 mais 3 vezes 7 é igual a 9 mais 21. Por quê? 3 vezes 3 é 9, mais 3 vezes 7 é 21. Isso somando vai dar 30 também. No outro exemplo, nós temos 4 vezes 2 mais 4 é igual a 4 vezes 2 mais 4 vezes 4. Que nós temos aqui 8 mais 16, porque 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 4 é 16. Somando, nós temos 24. Um último exemplo. 6 vezes 3 mais 6 é igual a 6 vezes 3. E 6 mais 6 vezes 6, né? Que vai dar igual. 6 vezes 3 é igual a 18, não é isso? E 6 vezes 6 é igual a 36. Somando, teremos 54. Reparem, pessoal. Repara que o 6 ele é distribuído para o 3 e para o 6. Aqui, ó. Ele está sendo distribuído para o 3 e para o 6. Por isso que é distributividade. Por isso que esse 6 está em evidência. O elemento neutro na multiplicação, né? Saindo lá da distributividade, entrando nesta nova propriedade, que é o elemento neutro.
Na multiplicação, o 1 é o elemento neutro, ou seja, qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor. Né? Exemplo, 2 vezes 1 é 2, né? 3 vezes 1 é 3, 145 vezes 1 é 145. Anulação. Nossa última propriedade aqui da multiplicação. O número 0 anula qualquer produto. Exemplo, 5 vezes 0, 0. 76 vezes 0, 0. 23 vezes 0, 0. Vamos para a divisão agora. A divisão também é uma das 4 operações, né? E consiste em dividir dois números, o dividendo e o divisor, que produz dois resultados, chamados de quociente e resto. Vejamos. 15 dividido por 2 é igual a 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14 é igual a 1. O 15 é o dividendo. O 2 é o divisor. O 7 é o quociente. E o 1, o resto. Isso aí todo mundo já sabe, não é isso? Vamos lá para as propriedades. Propriedades da divisão. Vamos estudar agora algumas propriedades importantes. A não comutatividade, a não associatividade e o elemento neutro e a anulação. Não comutatividade, né? Não comutativa. Dividir 4 por 2 vai dar igual a 2. É diferente de dividir 2 por 4, que vai dar meio, né? 0,5. Portanto, a comutatividade, ou seja, aquela propriedade que a gente viu na multiplicação e na adição, que é de trocar, comutar é trocar, né? Não vale para a divisão, né? Então, a comutatividade, não vale, por isso que não é não comutativa. Vejamos. 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, nós não temos nada de resto. Agora, se a gente for dividir o 3 pelo 6, o resultado vai ser diferente. Primeiro porque 3 é um número menor que 6. Para a gente resolver isso, o que é que a gente faz? A gente coloca um zero aqui e coloca um zero com uma vírgula aqui. Agora fica mais fácil dividir, né? 30 por 6 é igual a 5. 5 vezes 6 é igual a 30, para 30, nada. Então, se você perceber, o 2 ele é diferente de 0,5. Então, a propriedade da comutativa ela não é válida para divisão. E a não associatividade, né? A associatividade também não vale na divisão. Por exemplo, dividir, né? Quando a gente faz os agrupamentos, né? E dividir 4 dividido por 2, depois dividir por 2, é diferente de dividir, né? De dividir 4 por 2 dividido por 2. Por exemplo, vejamos aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, se nós dividirmos 4 dividido por 2 dividido por 2 dá 1. Então, 4 dividido por 1 vai dar 4. Então, 1 é diferente de 4. Então, não é válida a propriedade associativa na divisão. E aqui um ponto interessante. Na divisão, nós temos que nós temos que resolver primeiro o que está dentro do parêntese, certo? Então, a associatividade aqui não é válida na divisão. Vejamos. 8 dividido por 4 dividido por 2 é igual a 8 dividido por... Quanto é 4 dividido por 2? 2, né? Agora, 8 dividido por 2 é igual a 4. Agora vamos agrupar de forma diferente.
8 dividido por 4, né? Nós estamos agrupando agora o 8 e o 4. Dividido por 2. Vai dar quanto? 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 e 1 são diferentes. Outro exemplo. 12 dividido por 6 dividido por 2 é igual a... Repetimos o 12 e resolvemos o que está dentro do parêntese primeiro, não é isso? 6 dividido por 2 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Já aqui, agrupando o 12 com 6, 12 dividido por 6, dividido depois por 2 é igual. 12 por 6 dá 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. É diferente também. Então, a associatividade não é válida na divisão. Vamos para outra propriedade. Elemento neutro. O 1 é o elemento neutro na divisão. Dividir um número por 1 tem como resultado o próprio número. E faz todo sentido. Por exemplo, dividir um pedaço de bolo com você mesmo, o pedaço será todo seu, não é verdade? Então, na divisão, o elemento neutro vai ser o número 1. Exemplo, 2 dividido por 1 é 2. 3 dividido por 1 é 3. 145 dividido por 1 é 145. Anulação. A nossa última propriedade. O número 0 anula o resultado quando dividido por qualquer número real, né? Exemplo, 5 dividido por 0 vai dar 0. 76 por 0, 0. 23 por 0, 0. Então, foram essas as propriedades. O que estudamos hoje? Nós estudamos a adição e suas 4 propriedades. Quais foram? O fechamento, a comutatividade, o elemento neutro e a associação. Estudamos também a subtração e suas 3 propriedades. O fechamento, o elemento neutro e a anulação. Estudamos também a multiplicação e suas 6 propriedades, que foram elas: o fechamento, a comutatividade, a associatividade, a distributividade, o elemento neutro e a anulação. E, por fim, nós estudamos a divisão e suas propriedades, suas 4 propriedades, vamos dizer assim: a não comutatividade, a não associatividade, o elemento neutro e a anulação. Agora é com você. Faça a leitura do capítulo 3 do seu livro didático e responda em seu caderno os exercícios da lista em anexo. Referências. Para esta aula eu utilizei, além do livro didático, Matemática Essencial 6º ano, utilizado na turma, essas referências aí. Quero agradecer, pela audiência e até a próxima aula.